do nosso podcast, Dr. Vitor Cutaiti. Ao meu lado, o próprio, digníssimo, talentosérrimo. Eu sou suspeita para falar, Dr. Vitor. E comigo, Vanessa Rivelli, essa hostess, apresentadora que ilumina esse projeto de um jeito que, se não fosse ela, ele não existiria. Muito obrigado. Que chique! Eu que agradeço a honra. Aliás, eu aprendo muito aqui. A gente sempre fala de notícias atuais e que tanta gente tem dúvida, né? E eu acho super pertinente. A ideia desse podcast é exatamente essa, né? Esclarecer, deixar as pessoas cientes. A gente sempre fala que a segurança vem em primeiro lugar. E o primeiro passo... Pode me iniciar na abertura? Sim. Deu um probleminha aqui. Tá bom. Ao meu lado, o Dr. Vitor Cutaiti, talentosíssimo, digníssimo, sabe tudo, ele que manda aprender e manda soltar. E eu estou aqui com Vanessa Rivelli, essa apresentadora fantástica, que se não fosse ela, esse projeto não existiria. Ela ilumina nosso projeto, ela engrandece nosso projeto. E vamos bater um papo super legal, né, Van? Que honra, obrigada pelas palavras. A gente fala de tanta coisa legal aqui, assunto atual, que todo mundo tem dúvida, que faz parte do nosso dia a dia. E esse especificamente a gente vai falar sobre as diferenças da lipo. Então, a mini lipo, a hidrolipo e a lipo fracionada, certo, doutor? Certo. É muito comum essa pergunta. E por que ela é comum e faz sentido ela ser comum? É uma pergunta muito pertinente e que a gente responde com muito prazer porque ela faz muito sentido. Porque todas elas têm o mesmo princípio. Qual é o princípio dessas três técnicas? Aspirar. Aspirar com anestesia local. Então, mini lipo, hidrolipo e lipo fracionada tem a mesma base, a mesma raiz. É sempre anestesia local. É uma lipoaspiração com anestesia local. Perfeito. Então, o que é uma lipoaspiração? Lipoaspiração é uma técnica onde, através de uma cânula, a gente aspira gordura. Sim. Isso é lipoaspiração. Existem várias técnicas de lipoaspiração e um grupo de técnicas que a gente pode dividir assim são feitas com anestesia local. Tá, okay? Perfeito. Mini lipo, hidrolipo e lipo fracionada. Perfeito. Elas têm a mesma origem, que é a anestesia local. Porém, elas foram sofrendo processos evolutivos. Tá. E a gente fala que a lipofracionada é a evolução das três. Ela é o último estágio das três. Inclusive na expertise do médico. O médico precisa ter bastante experiência para chegar no nível da lipofracionada. Que legal, não sabia disso. São poucos que fazem, a maioria faz mini lipo ou hidrolipo. Tá. Porque elas são um começo. E é legal a gente falar isso, porque a gente começou... há mais de 20 anos, faz tempo. Faz tempo. A gente começou há muito tempo fazendo a mini lipo. Ok. O que é a mini lipo? A mini lipo é uma lipoaspiração com anestesia local que começou como um retoque de uma lipo tradicional. Ah, tá. Então, lá em 2001, 2002, os médicos faziam lipoaspiração em hospital. A tradicional, que a gente normal, conhece. com anestesia geral, canula grossa. E sempre ficava uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. Entendi. Para corrigir isso, Fazia não fazia sentido ir para o hospital. Tudo não de fazia novo. sentido internar, não fazia sentido entubar, não fazia nada disso. O que se pensou? Puxa, vamos fazer uma coisinha pequenininha com anestesia local? Vamos. Tá. E aí se fazia a correção daquela lipo com anestesia local. Percebeu-se que para algumas pacientes muito magrinhas, que tinham gordura, sabe, uma área muito específica. Aquela pochetinha. Um negocinho aqui embaixo, uma coisinha aqui, podia-se fazer a mesma coisa. Você fala, puxa, se a gente faz um retoque, por que não atender uma paciente magrinha? Para que eu preciso levar ela para o hospital? Tá. E aí desenvolveu a mini lipo, que é literalmente uma mini lipo, é uma coisinha de nada. Ok? Isso foi evoluindo, até que em 2003 a gente implementou uma técnica diferente, que era o uso do ultrassom externo. Ah, tá. Achei que era... Um italiano, em 1998, desenvolveu uma técnica que chamava-se hidrolipoclasia. Que era quebrar a gordura através do aparelho de ultrassom. Ok? Tá.
A gente percebeu, quando fazia mini lipo, que a gordura era dura. Se a gente pudesse quebrá-la, facilitaria. E aí, ao quebrar a gordura, a gente conseguiu fazer uma área um pouco maior. Mas ainda assim, só para pacientes muito magrinhas, só para pacientes que tinham pouca gordura. E essa técnica foi batizada de hidrolipoclasia aspirativa. Ok. Em alguns lugares chamava-se de HLPA, outros lugares só de hidrolipo. Já ouvi esse termo. Então, a hidrolipo, ela é a evolução da mini lipo. Então, ela é o segundo passo da mini lipo. Tá. Ok? Ok. A gente, então, começou a fazer isso. Em 2003, 2004, em 2005, isso teve um boom. Muitos lugares faziam hidrolipo, mas todos eles pecavam, e a gente só percebeu isso, e eu posso falar que eu também fazia parte desse grupo. Tá. A gente pecava na marcação. Quando riscava o paciente? Quando riscava o paciente. Quando a gente olhava, o paciente falava: doutor, eu tenho uma gordurinha aqui na minha barriga. Doutor, eu tenho uma gordurinha na parte de cima da barriga. Doutor, eu tenho uma gordurinha nos flancos. A gente pecava na marcação da hidrolipo, por quê? Porque a gente marcava só a gordura, que era um pouco maior do que aquela paciente da mini lipo, mas ainda assim era só a gordura. Ao longo do tempo, então a paciente vinha, fazia, resolvia só aquela gordura, mas ao longo do tempo, a transição da área que ela fez para a que ela não fez ficava marcado. Só para quem não tem assim uma ideia do que a gente está falando, quando o doutor vai lipoaspirar, ele risca com a caneta no nosso corpo. Eu preciso pôr você de pé e saber aonde que eu vou trabalhar. Sim. E aí eu faço essa marcação. Ok, já está explicado. Quando eu faço a hidrolipo, eu marco a técnica de hidrolipo, ela marca só a gordura localizada. Ok. E ao marcar só a gordura localizada, eu estou menosprezando o corpo como um todo. Eu estou valorizando só a gordura localizada. Essa é uma das diferenças da lipo com anestesia local para lipo com anestesia geral. Na lipo com anestesia geral, eu vou trabalhar o seu corpo como um todo de uma vez. Sim. Então você vai para o hospital, eu vou fazer seu corpo como um todo. Deitado, né? Deitado e tal. E aí eu vou marcar o seu corpo como um todo. E aí eu vou lipoaspirar o seu corpo como um todo. Quando eu faço anestesia local, eu vou fazer só uma parte. Certo. E o erro dessas técnicas era que a gente marcava só uma parte, não o corpo como um todo. Essa foi uma das grandes sacadas e essa é a principal evolução da hidrolipo para a lipo fracionada. Por quê? Quando a gente começou a fazer muito hidrolipo, a gente começou a ter muito retoque de hidrolipo. Aí a gente fala, peraí, mas eu não estou retocando uma área que eu não fiz. Eu estou retocando a área de transição do flanco para o abdômen, do flanco para o dorso, do dorso para o braço. Uma área começa aqui, a outra começa aqui. Puxa, mas eu não tenho isso na lipo tradicional. Por quê? Porque na lipo tradicional eu marco o corpo como um todo. Faz sentido. E aí na hidrolipo a gente tinha esse problema na transição. Aí a gente falou, peraí, eu estou fazendo uma lipo com anestesia local. Boa. É mais segura, eu não preciso entubar, eu traumatizo menos, eu tenho várias vantagens de fazer com anestesia local. Não tenho risco de trombose, não tenho risco de embolia. Coisas que a gente já falou aqui. Já explicou, Se você não viu, é só ir lá no nosso canal, Dr. Vitor Cutaiti, que tem 1 milhão de vídeos lá. Você vai saber tudo o que a gente está falando, tá? Então, a gente tem enormes vantagens de operar com anestesia local. Mas a gente tinha um problema sério. Qual era o problema sério? Era a marcação. A hidrolipo dava muito retoque. Nunca tinha pensado nisso. Por que dava retoque? Porque a gente estava marcando errado. Tá. O que a gente fez? A gente falou, peraí, se eu marcar igual eu marco no hospital, mas dividido, e fazer com anestesia local, eu vou ter o benefício das duas coisas. Ok. Então, como a gente mudou a hidrolipo? Quando a gente passou a fazer uma marcação igual do hospital. Então, eu faço a mesma marcação de hospital, ou seja, o corpo como um todo, porém faço isso com anestesia local. Mas se você vai marcar o corpo como um todo, como você vai dividir? A hora que uma termina, a outra começa. Então, eu sempre invado uma na outra. Esse é um dos segredos da lipo fracionada. Esse foi um segredo que a gente aprendeu, Van, ao longo de milhares de casos. Com a experiência, fazendo. Puxa, deu retoque esse, deu retoque, 2 retoques igual... O que está errado? Está errada a marcação. Então muda a marcação. Puxa, eu vou fazer o abdômen, eu entro no flanco. Eu vou fazer o flanco, eu entro no abdômen. Que é o que a gente faz na lipo tradicional.
Na lipo tradicional não tem separação, é o corpo como um todo. Sim. Como eu vou separar por conta da anestesia local, e isso é um limite da lipo com anestesia local, Tá. eu tenho que dividir, porque senão eu tenho um problema de toxicidade anestésica, a gente também já falou disso. Sim. Se eu dividir, porém, se eu entender que o corpo é uma coisa única, e eu brinco, eu falo uma frase várias vezes eu repito essa frase. A lipo é fracionada, teu corpo não. Faz sentido. A lipo é fracionada, quer dizer, a técnica é fracionada, mas seu corpo tem que ser visto e pensado como um todo. Perfeito. Se eu consigo, então, unir a hidrolipo com a marcação de lipo tradicional, eu tenho os dois melhores mundos, porque eu tenho a segurança da hidrolipo, eu tenho a eficiência da hidrolipo, eu tenho o menor trauma da hidrolipo, porém, com a eficiência maior da lipo tradicional, com a marcação, com o resultado da lipo tradicional. Quer dizer, eu tenho os dois mundos unidos, e aí não fazia sentido a gente usar o termo hidrolipo, porque não era uma hidrolipo. Sim. E não fazia sentido a gente usar o termo lipo, mini lipo, porque não era Também uma não mini era uma lipo. mini. Eu faço um abdômen inteiro. Eu tiro 6 litros de um abdômen, Caramba. tiro 5 litros de um abdômen, eu tiro 4 litros de uma lateral. Isso não é mini. É maxi. Não tenho a hidrolipo como base, ou seja, a hidrolipo, eu até faço ultrassom, mas a marcação é diferente. Então, eu precisava batizar uma técnica que foi a somatória da lipo tradicional com a hidrolipo. Que legal! E aí surgimos a lipoaspiração Fracionada. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Essa é a história da evolução. Então, quando você fala assim, a hidrolipo é a lipofracionada? Não. Elas têm a mesma base, que é a anestesia local. Elas têm a mesma base, que é dividir o corpo em partes. Elas usam o princípio da tecnologia do ultrassom. Porém, a marcação da lipofracionada respeita melhor a anatomia. Só que para fazer isso, a gente teve que voltar um pouquinho para trás e mudar a infiltração, que é outra diferença. Tá. Então, na lipofracionada, eu uso uma infiltração diferente. Eu uso uma concentração de anestésico menor para poder marcar uma área maior, para poder garantir a segurança. Só que aí tem uma questão de você saber infiltrar, tem uma questão técnica envolvida. Vai a expertise do médico renomado. Para poder fazer aquilo com segurança. Então, a gente mudou a técnica, a gente aprimorou a técnica de hidrolipo para chegar mais perto do corpo como um todo, para chegar mais perto da eficiência da lipo tradicional. Que então, legal. Hoje eu falo isso com garantia, assim, tranquilamente. A lipofracionada, ela é a evolução da lipo tradicional, porque eu diminui o trauma, porque eu diminui o risco, porque eu tiro mais gordura. Quer dizer, eu evoluí daquilo. Então, puxa vida, a lipo é legal. Trato o corpo como um todo, entendo a pessoa inteira, faço todas as áreas, ok. Putz, isso é muito bom na lipo tradicional. Só que ela é muito arriscada. Sim. Só que eu não sei se eu vou sair da mesa. Só que eu não sei se meu corpo não vai sair num caixão. É fato isso. Isso acontece, infelizmente, mas acontece. Sim. Agora, eu tenho uma outra lipo. Puxa, é super segura. Com certeza eu vou entrar andando e sair andando. Não vou precisar parar de trabalhar. Eu vou estar consciente. Eu vou trabalhar. Só que eu trabalho só uma área pequenininha. Se eu engordar, mesmo que eu não engorde, só de ter tirado gordura de um lado e não ter tirado do outro, vai dar um degrau. Porque eu tirei aqui e aqui não. Sim. Então, eu tenho aqui vantagem, aqui eu tenho vantagem. Puxa, será que não dá para unir? Dá. Como? Claro. A gente teve que mudar a solução, a gente teve que mudar a marcação, a gente teve que fazer. Então, qual é a diferença da lipofracionada para as outras técnicas? Ela é a evolução. Muito Por legal. isso que a gente fala assim, de peito aberto. A lipofracionada é a evolução das técnicas de lipoaspiração. Porque a gente pegou todas as vantagens todas e colocou nessa. E aí a gente trouxe outras vantagens que na hidrolipo, por exemplo, hoje não tem. O laser? Que é o laser, que é o ultrassom interno, que são as tecnologias que tem na lipo tradicional. Aí você fala assim, puxa, por que na hidrolipo não tem? Porque aumenta o custo. Sim. E aí você inviabiliza. E por que você consegue fazer num custo legal? Porque a gente faz muito, porque a gente tem um aparelho próprio, porque a gente não precisa alugar aparelho. Quer dizer, você consegue
otimizar. Por ser um especialista, e aí falando até como empresário, não como médico. Sim. Você consegue trazer produtos, agregar valor à sua técnica, porque aí você ganha de outras partes. Então, a gente consegue hoje uma excelência. Muito bom. Por quê? Porque a gente tem diversas formas de juntar todas as técnicas. E não tem terceiros, né, doutor Vitor? Exatamente. Então não tem atravessador. Não tem, fica tudo mais só no fácil. atravessador, não tem hospital, não tem anestesista, não tem. Quer dizer, você reduz o custo de um lado para poder agregar em outro. Então, sempre o paciente está ganhando, Van. E isso que você falou é muito importante. A evolução da medicina, da medicina, não estou falando nem da cirurgia plástica. Tá bom. Ela tem dois focos principais. Quando você fala assim, a medicina evoluiu, são os dois focos? Diminuir os efeitos colaterais e aumentar os benefícios. Ok. Não existe outra razão de evoluir. Então, você vai diminuir o efeito colateral pode ser custo, Sim. efeito colateral pode ser problemas que o remédio dá, efeito colateral pode ser trauma cirúrgico. São efeitos colaterais, efeitos que a gente não quer. Roxo, aquelas coisas todas. A gente não quer isso, em qualquer parte da medicina. E a gente quer aumentar os resultados, a gente quer melhorar os resultados, a gente quer maximizar. Por exemplo, tem uma droga nova agora para emagrecer, da família daquelas canetinhas e tal. Quais são os benefícios dela? Ela parece dar menos efeito colateral no sentido de humor, de suicídio, de enjoo e não sei o quê. E ela dá então ela dá menos efeito colateral e ela dá mais efeito no questão de consumo de gordura. Então ela aumenta o metabolismo. Quer dizer, a evolução foi para diminuir efeito colateral e aumentar os benefícios. Entendi. Quando a gente pensou na lipoaspiração fracionada, o que a gente estava querendo? Diminuir efeito colateral e aumentar benefício. Em prol de quem? Conseguiu, do paciente. Óbvio. Isso é fato. É só para o paciente. Se não for para o paciente, não se sustenta. Isso é uma coisa muito interessante, principalmente no mercado da cirurgia plástica. Todas as evoluções que não foram focadas no paciente caíram. Não, porque não é evolução. A evolução, de novo, diminuir efeito colateral e aumentar benefício. Para quem? Para você. Isso é legal. Aliás, o Dr. Vitor sempre fala que sempre que a gente tem um espacinho de tempo, a gente fala de beneficiar o paciente, né? Porque muitas vezes nós, como pacientes, a gente vai fazer uma cirurgia e tal, e o médico também é um ser humano, então ele também pensa na sua família, ele pensa em você, que você é uma mãe, ou é um pai, ou é uma namorada, não é só a gente que tá lá com medo, ele tem essa responsabilidade de deixar íntegra, né, a nossa vida. Eu sempre falo que eu tô operando a mãe de alguém, a filha de alguém ou a mulher de alguém. Isso. No caso das mulheres, no caso dos homens, ou é a esposa de alguém, ou é o filho de alguém, ou é o pai de alguém. Então, a gente tem que respeitar isso. E por quê? Porque a gente opera pessoas, a gente não opera nomes, né, Van? E essas pessoas têm história. E quando a gente pensa em evolução, a gente está pensando em benefício dessas pessoas. Para que essas pessoas voltem melhor para suas casas, para que essas pessoas consigam usufruir melhor. Então, quando a gente pensou na lipofracionada, eu já falei isso aqui, eu tenho orgulho de não ser eu não posso falar que eu sou o pai dela, mas eu sou do grupo que eu foi acho, pai. você pode sim. Vai, vamos lá. Eu continuei. Então, assim, eu continuo. Nem vou falar continuei porque no ano passado. Sim. Tanto que a gente trouxe um aparelho novo agora, 2 meses atrás. Eu continuo, que é o ultrassom interno. Ah, tá. Já estou atualizado, já sei. A gente já falou. Esse é um aparelho novo que não se usava na lipoaspiração fracionada, muito menos na hidrolipo. Na hidrolipo usava o ultrassom externo. A gente viu que o externo funciona, mas o interno é 10 vezes mais potente. Então ele melhora a recuperação, ele melhora o sangramento, ele melhora as fibroses, ele melhora tudo. Assim, eu estou impressionado com a qualidade desse aparelho. Que legal. É fantástico. E a gente está evoluindo, então a gente continua em evolução. Sempre. Por quê? Para o benefício do paciente. Então, eu posso hoje falar, vamos falar, eu sou o pai da lipofracionada, até quem batizou o nome lipofracionada foi você. Quem mudou da hidrolipo para lipofracionada, porque a gente são tantos anos fazendo só isso. Na verdade, eu não faço só isso, mas faço muito mais 90%? isso. 90%? Até mais hoje. Hoje já dá mais de 95%. Esse último ano a gente se focou muito nisso. Então, a gente vem evoluindo de uma maneira tão constante que
a gente hoje consegue falar e fazer procedimentos que pouca gente faz. Esses dias eu bati meu recorde numa área. Ai, meu Deus, adoro quando ele fala isso. 7 Outro? litros e 100 num abdômen. Jura? Com anestesia local, o paciente, eu até mostro se você quiser a mensagem no dia seguinte, acordou super bem, andando, feliz, contente. 7 litros. Pega umas pets, 7 São litros. 3 pets de 2,5. Meu Daquela Deus. maior zona. Mulher ou homem? A curiosidade. Mulher. Uma moça de Brasília, inclusive, uma querida, uma fofa. Estava bem gordinha e precisava de ajuda, precisava sair Que top! sair do limbo. E a gente conseguiu isso como? Exatamente baseado nessas técnicas de evolução. Então a solução mudou, a marcação mudou, agora as tecnologias vieram para ajudar. Então a gente está sempre trazendo evolução, melhorias para quê? Para sair de lá. Então você fala assim, é a mesma coisa que a mini lipo? Não tem nada a ver, a gente pode até falar mudou. Assim. O que é igual? É igual a anestesia local, Sim, igual. Tem uma cânula. É igual a aspiração, é igual. Você fica acordado, isso é igual. Mas fora isso, não é igual. É igual a hidrolipo, porque o nome mais popular ficou a hidrolipo. Sim. E por que ficou a hidrolipo? Porque ele foi mais tempo feito, ele é feito até hoje. Tá. Ele foi lá em 2002, 2003, e de lá para cá, ele continua sendo feito do mesmo jeito. Do mesmo jeito, por quê? Porque é muito cômodo para o médico ficar fazendo... É como se estivesse na zona de conforto Entendi. dele. Então ele está ali, ele sabe fazer aquilo, ele faz... Acabou. E você está acima do peso, vai emagrecer. Você tem flacidez, não precisa fazer nada. Você não é indicação. O meu paciente é esse aqui, ponto. Se você não se enquadra ele, o problema é teu, não é meu. Uhum. Eu sou um médico que pensa um pouco diferente. Eu acho que assim, se você tem um problema e eu estudei, eu tenho que estudar mais para resolver o teu problema. Se eu não consigo resolver hoje, eu tenho que estudar mais, buscar mais solução para resolver o teu problema. O teu problema pode ser nosso. Ele é teu, responsabilidade sua mas quando você traz ele para mim, peraí, como eu não sei? Não existe, não Faz sei. todo sentido. Se eu não sei, eu vou buscar saber. Não dá, ok, mas não dá por quê? Porque a gente não tem tecnologia suficiente. Ou porque o que a gente sabe hoje vai ter que te cortar e você não quer cortar. Uhum. Aí é outra conversa. Eu sei resolver, Sim. mas você não quer passar pelo que... Ok, mas... A gente vai sempre buscar uma evolução exatamente por isso, para sair dessa caixinha comum, para sair dessa zona de conforto. Então, a lipofracionada, ela foi exatamente isso, ela saiu da zona de conforto da hidrolipo. Então, ela é uma hidrolipo? Não, ela não é uma hidrolipo. Mas é muito parecido. É muito parecido, é a mesma base. Mas ela é uma lipo que atende todas as pessoas. A gente já falou sobre isso também. Idade, peso... Não importa, desde que você tenha gordura localizada, você pode fazer. Óbvio, vai ser explicado que na sua idade vai ter um risco tal. Sim. Na quantidade, essa menina que tirou 7 litros de gordura, por exemplo, era uma menina que tinha indicação de abdominoplastia. É? Ela tinha, 7 litros de gordura era muito, ela tinha muita pele. Só que ela é muito nova, ela não sabia se ia ter filho ou não, ela não estava convivendo socialmente com as pessoas por causa do tamanho da barriga, quer dizer... Mesmo com a sobra de pele que vai ficar, ela vai se beneficiar demais. Claro. Por quê? Porque ela perdeu 20 centímetros de cintura. Ficou chapada. Chapada. Então, e ficou. Quer dizer, mas sobrou pele. Sim, sobrou. Ela estava ciente que iria sobrar. Não foi uma coisa enganada. Ela estava ciente que iria sobrar. Então, quem faz isso? Só a lipofracionada. E outra, como ela é nova, você acabou de falar, se ela tiver filho ainda, depois ela vai resolver. Depois ela resolve o problema dela. Então, a lipofracionada, ela pega os problemas e resolve esses problemas. Então, ela é uma lipo... Por que ela não é igual à hidrolipo? Porque ela é uma lipo que serve para quem está acima do peso. A hidrolipo não serve. Eu aposto com vocês aqui, quem está aqui, se for no médico... Vai mandar acima emagrecer. do peso, vai mandar emagrecer ou vai mandar fazer abdominoplastia. Por quê? Porque a técnica de hidrolipo não atende esse tipo de paciente. Não é porque o médico é ruim, ou porque ele não quer... É a técnica, ele tem uma limitação técnica. Na lipofracionada, eu não preciso fazer isso, porque eu posso tirar toda a gordura dessa área, porque eu vou marcar a área como um todo, porque eu vou entender o seu corpo como um todo, porque ela é a evolução. Então, outra diferença da hidrolipo para lipofracionada. Eu infiltro mais. Infiltro mais é aquele líquido que você... Eu coloco mais. Por que eu posso infiltrar mais? E esse é um problema na hidrolipo. Porque a hidrolipo usa uma concentração mais alta de anestésico.
que é concentração? Tem mais anestésico por ml. Se eu injeto mais anestésico por ml, eu tenho que fazer uma área menor. Ok. Porque senão eu chego perto da dose tóxica. A gente entendeu que com uma pequena modificação na solução, e esse é o nosso pulo do gato, uma pequena modificação eu posso infiltrar mais. E ao infiltrar mais eu tenho alguns benefícios. Por exemplo, sangra menos. Você não vê sangue nenhum. A pessoa depleta menos. Quem já viu o meu Instagram, que eu falo lá, pote cheio, corpo seco, quando eu mostro o pote cheio, aquela gordura amarelinha, os médicos, meus colegas, mandam mensagem e falam assim, peraí, como não tem sangue? Porque o comum numa lipo tradicional muito sangue. É sangue demais, é toda vermelha, a gordura é vermelha. E na lipo fracionada a gordura é amarelinha. Por quê? Verdade. Por conta dessa solução. Quando tem menos sangue, o que tem? Tem menos perda, tem menos trauma, tem recuperação mais fácil, tem menos roxo, tem menos inchaço. Então, a lipo fracionada, de novo, ela é uma evolução, por quê? Porque ela mudou a infiltração também. Entende, Ivan? São vários fatores. São vários fatores. Então, ela é igual? Não, ela não é igual. Ela tem a mesma base, mas são técnicas absolutamente diferentes no sentido de infinitamente evolução. Melhor. Então, se a gente pegar uma régua, a mini lipo está aqui, a hidrolipo está aqui, a lipo fracionada está lá tá em aqui. cima, no top of mind. Top of mind. Por quê? Porque a gente pensou, porque a gente desenvolveu e porque a gente fez já mais de 10 mil casos. Então a gente aprendeu com o nosso erro, a gente teve que fazer muito retoque para entender que a marcação é diferente. Eu tô viajando aqui, você devia ter no consultório algum quadro, sei lá eu como, assim, com o número da gordura que você já retirou. Você sabe que eu fiz isso de um mês, Van, e assim, é absurdo, porque a gente está operando hoje em média de 50 a 60 lipos por mês. Nossa! A gente tira em média de 3 a 4 litros, vamos pôr 2 a 4 litros por paciente. Então, se a gente fazer uma conta média de 3 litros por paciente, a 60... É muita gordura, A gente está falando de 180 litros por mês. É muita gordura. É assim, eu estou realmente ajudando o mundo a ficar mais... magro. Se a gordura tem um inimigo, esse inimigo sou eu. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo, que são tantos episódios. Quando me indicaram o Dr. Vitor, porque eu tô aqui não como profissional, primeiro eu fui paciente, né? O doutor Ossinho, saquinho de osso. Aí eu falei, como assim, gente? Não, todo mundo fica no osso. Eu falei, é nele que eu quero ir. Cadê o telefone dele? E isso foi, assim, óbvio que tem a minha parte pessoal, do capricho, de querer fazer melhorar, mas isso é muito da técnica, sabe? A técnica permite que a gente chegue até o limite. Isso é uma coisa diferente. É até maluco de falar isso. A gente convive com muitos médicos. Sim. E os médicos o médico é um sujeito difícil de lidar, começa assim, porque ele acha que a verdade dele é a única. Sim. Se ele conhece, é verdade. Se ele não conhece, não é verdade. E isso é muito engraçado na nossa técnica, porque a gente faz uma coisa que ele acha que conhece, que é a lipoaspiração, mas ele não conhece. Mas ele não sabe fazer. A lipofracionada. Ele não conhece, não é que não sabe. Ele até saberia fácil, mas ele não conhece os detalhes, as nuances. Ele prefere fazer a tradicional. A tradicional. E aí quando você fala uma coisa dessa, ele fala assim, não, é mentira. É mentira. Eu imagino uma roda de médicos. É mentira, não, você está falando bobagem, você não pode estar falando sério. Sério? E aí na sua frente ele não fala, até porque eu sou grande, ele não vai querer... mas quando você vira as costas ele fala. E aí a gente tem amigo que fala, pô, fulano tal falou que é mentira. Eu falo, então tá, peraí, dá o WhatsApp dele. Aí eu mando 3, 4 fotos e falo assim, pronto. É isso que você queria ver? Aí, como assim? Sabe aquela cara de aquele emoticon, sabe aquele emoji que tem o coisinho clarinho? Por quê? Não, porque você é o... Não é por... É a técnica. É a técnica, é o desenvolvimento da técnica. Óbvio que tem a expertise, óbvio que tem quantos anos de experiência. Óbvio que assim... O capricho, o amor. Como a gente já falou, pouca gente faz tantas... quanto eu, e isso vai te dando mais, assim, tem até aquelas frases dos coaches, né, a repetição traz excelência e tudo mais. Então, fazer com excelência faz toda a diferença, mas a gente só faz isso porque a gente entendeu que... A técnica permite.
a técnica precisava de evolução. E ela continua evoluindo. Isso que eu quero Isso que é deixar mais muito legal, claro. Isso é o né? mais legal. Porque assim, sempre ela vai evoluir. Então, tem um aparelho novo, tem uma cânula nova, desenvolveu tal coisa, vamos experimentar. Funciona? Puta, funciona, deu certo. Pô, vamos implementar. E aí a gente está sempre evoluindo. Isso que é mais legal. Por quê? Por benefício Do paciente. Eu lembro quando você estava para receber o laser, que você estava assim, Ansiosíssimo, alucinado para receber E o não laser. tinha, o aparelho não chegava e tal. E o laser também mudou o jogo, assim. Porque a gente consegue atender pessoas que antigamente a gente atendia, mas porém com limitação. Sim. Então a gente falava, olha, você vai ficar flácida. Hoje eu consigo falar para a pessoa que ela vai tratar a flacidez, que ela tem uma boa chance de melhorar, que se precisar faz de novo. E aí a gente consegue entregar um resultado muito melhor. Pacientes mais velhas, por exemplo. Essa semana eu operei uma paciente de 78 anos. Olha, quase 80. A filha a neta, vai fazer uma festa de 15 anos. E ela quer estar? Eu operei a filha dela, ficou espetacular. Uma mulher de, acho que 50 anos, ela já tinha feito abdominoplastia, mas estava quadradinha, fiz enxerto. Deixou a cinturinha linda. Até o marido está enciumado com o bumbum e tal, aquelas histórias que a gente sempre essas ouve. histórias. Né? E aí a avó viu, uma senhora muito vaidosa, e ela falou, eu quero fazer. Jura? E aí ela trouxe, e aí assim... A gente explicou, olha, a gente vai tirar volume, mas você tem flacidez, o laser vai ficar legal, tal. Beleza. Van, se você olhar para ela, sem brincadeira, eu não acreditei no dia seguinte. Sério? Porque quando eu fui operar, não é a nossa média. Nossa média são pacientes de 25 a 55 anos. Não passa muito disso. E essa paciente é uma paciente saudável, é uma paciente que tem a pele boa, é uma paciente que se alimenta bem, que dorme bem. Se operar uma paciente acima de 70 anos, você fica, né, mais... A gente sabe da segurança da técnica, a gente certifica de tudo, mas você fica... Mas é uma senhora, vamos falar assim. Diferente. Se eu olhasse para ela no dia seguinte... Jura? Eu não acreditei. 80 anos eu quase. com 10 mil casos não acreditei. Eu falei, não foi a senhora que eu operei ontem. Foi a mais velha que você... A mais velha foi 83. Foi uma senhorinha, mas essa paciente eu fiz o abdômen, a outra eu tinha feito o dorso só, então era uma área menor. Ah, você contou, aquela que dançava. Muito boa essa história também. Essa foi, tá aí no coisa, se você olhar no coisa, a gente tem um podcast só de histórias, está bem legal. Mas essa paciente me surpreendeu, e aí hoje eu entendo, né? Por que ela se recuperou tão bem? Por conta da lipofracionada. Por conta da evolução da técnica. Então, a infiltração está diferente, ela está mais efetiva. A gente quebra a gordura antes de aspirar, com o ultrassom interno, que ele quebra muito mais que o externo. A gente aspira com uma cânula associada a um vibrolipo, que faz com que as coisas fiquem menos traumáticas, mais tranquilas. E a gente passa o laser. Então, essa é uma outra diferença da lipofracionada para as outras técnicas. Nenhuma outra técnica emprega tanta tecnologia. É só benefício. É só benefício. E vai lá nos outros episódios que a gente explica, cada um tem um título e a gente fala detalhadamente de tudo isso que a gente falou meio que geralzão aqui, da segurança. A ideia desse podcast era mostrar para vocês a diferença das três. Sim. E mostrar que elas foram evolutivas, ou seja, começou na minilipo, passou para hidrolipo e chegou na lipofracionada. Então, se você me perguntar, é igual? Não é igual porque ela foi evolutiva. Ela tem coisas iguais, que é a anestesia local e o corpo dividido, sim, mas ela tem coisas que só ela tem. Por isso que a gente defende tanto a lipofracionada. Por isso que a gente acredita que a lipofracionada é a melhor maneira de você acabar com a sua gordura localizada. Se você se olha no espelho, vê um pneuzinho, vê uma gordurinha pulando para fora, consegue apertar, seu tratamento chama-se lipofracionada laser. E aí você pode perguntar assim, mas todo tratamento, toda cirurgia tem seus prós e seus contras. Eu até arrisco a dizer que os contras da lipofracionada são prós, né? Porque assim, sim, é aquela história de vai uma vez, depois de uma semana vai outra vez, mas o benefício é tão maior. É porque o fato de várias vezes, ele tem um lado bom e um lado ruim. O ruim é que é cansativo. Falar que uma paciente 6 vezes já aconteceu. Dependendo da pessoa. É cansativo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, passou disso fica mais cansativo. Não dá para mentir. Tá.
Mas o fato de você ir 3 Resultado. vezes é o que favorece a sua Exato. recuperação, é o que favorece a você traumatizar menos, que é o que favorece você continuar trabalhando. Então, vai ser chato porque você vai ter que ir 3 vezes, mas vai ser vantajoso porque você não vai precisar usar suas férias. Aquele exemplo que você dá da carteira, de tirar o Sim. dinheiro, é muito bom. O Dr. Vitor fala o seguinte, se você tem uma carteira lá do seu marido, é uma brincadeira. Se você tirar uma nota de R$ 200, ele vai perceber. Mas se você vai lá e tira 50 ou 10, na outra semana se tira mais 10, ele não percebe. E é isso que acontece com o corpo. Exatamente. E isso faz com que você traumatize menos o seu Menos. organismo. Então, você tem a desvantagem De ter que de mais vezes. pegar mais vezes o dinheiro da carteira, Sim. vai demorar mais para você conseguir os R$ 200. Em contrapartida, não vai ter briga. Em contrapartida, não faça isso em casa, por favor. É brincadeira, só uma É ilustração. só uma brincadeira. Minha esposa, inclusive, se está assistindo, não faça isso que eu vou Alô, perceber. doutora Roberta! Eu vou perceber. Mas é uma forma que a gente tem de explicar que dividir o corpo em partes traumatiza menos. É mais Sim. chato? Outra coisa chata da lipofracionada é que você tem que fazer acordada. Como a gente está no Mas vai ambiente... tão bem. Então, Nossa. mas assim, tem pacientes. Essa semana, por exemplo, eu operei uma paciente, muito interessante essa história também, que o pai dela era pastor. E o pai dela estava contra, e o pai dela, Imagina. sem brincadeira, pregou que ela iria morrer. Ai, Deus que me livre, E assim, gente. eu já operei muita gente. Poucas vezes Sério? eu não consegui convencer uma paciente do contrário. Ela não fez? Ela fez, mas ela fez falando que ia morrer. Ela fez falando que ia morrer. A cirurgia inteira ficou 2 horas. Agora que eu vou Falando? morrer, agora que eu vou morrer, agora que eu vou morrer. Ai, agora que eu vou... credo. Mas assim, eu rezava e não adiantava. Eu orava e não adiantava. E eu tentava hipnotizar e não adiantava. E dei Meu! remédio e não adiantava. Acabou a cirurgia. Viva, lógico. Obviamente. No dia seguinte, e aí eu até brinquei com ela. Falei assim, e agora? E aí? Surpreendeu o pessoal. Chegou vivo em casa, como vai ser? Ai, doutor, nem brinca assim. Ué, falou a cirurgia inteira? Porque não acontece. Por quê? As coisas que a gente já falou, tem um Sim, vídeo falando que sim. a lipofracionada é a única lipo que não mata. Mas assim, isso é uma coisa que a paciente, estando acordada, ela vai trazer as influências externas. Ah, sim, isso A gente é sabe fato. lidar com isso, a gente sabe trabalhar com isso. Mas tem Mas isso. tem. Então, assim, falar que é vantajoso, não é. E É até vantajoso num ponto. Sim. Porque é mais seguro. Porque você está respirando, porque você não precisa de intubação, porque você não precisa nada disso. Mas exige mais do paciente no sentido de disposição. E até para o médico, porque para ele é muito mais fácil apagar a gente ficar ali quietinha, do que a gente ficar falando. E a gente fica falando. Eu mesma falava, tirou direito aquela gordura que eu reclamava. Eu lembro disso, né, doutor? Aquela gordurinha ali, passou Eu não um posso falar laser. antiético, eu vou falar. Para ele é muito mais tranquilo que a gente fique sedada. Então, a sedação ela é uma vantagem para o paciente, mas ela é uma desvantagem, porque ela aumenta risco. Sim. Porque ela inviabiliza a recuperação plena, porque ela tem vários pontos negativos. Então, a lipofracionada tem 2 pontos negativos, na minha opinião. Você vai ter que vir mais de uma vez e você vai ter que estar acordado. Só que esses pontos negativos também são pontos Favorecem positivos. o resultado. Então, os pontos, foi o que você falou, os pontos negativos acabam sendo positivos. Por quê? Porque tudo é focado em prol do paciente. E a recuperação é muito melhor. De se recuperar mais rápido, de se não afastar do Resultado. trabalho, de tirar mais gordura e de principalmente não correr risco. Até eu já tô quase me tornando uma doutora, brincadeira, né? A gente tem que estudar de lipofracionada tanto. você sabe. né? Mas eu sei muito, porque a gente fala tanto aqui e eu gosto, além de ser uma paciente, eu gosto de tirar essas dúvidas e de explicar para você que tá aí assistindo a gente, morrendo de vontade de voltar à sua vida social. Então, assiste todos os episódios, vai ouvindo no carro, mostra para todo mundo que vale muito a pena e você vai voltar a ser feliz e olhar no espelho. E você se olhar no espelho vai trazer muito benefício para a tua vida. A gente às vezes perde esse benefício. A gente que tem, eu falo da Vanessa que eu sei que ela é uma mulher linda, viaja, tem um casamento gente. super legal e aproveita a vida, mas tem muita gente que não consegue fazer isso porque não se aceita, porque não se olha no espelho. E um procedimento de 2 horas, eu até arrepio de falar. Muda a vida. Muda a vida. Doutor Vitor, tem tantos causos para contar aqui pra gente, né? Muitos casos. Acho que a gente poderia até fazer um episódio só Eu contando acho, história. Porque assim, é realmente diferente você poder se olhar no espelho, se amar e principalmente, né, com um procedimento simples, eficiente e seguro. E por um médico
maravilhoso. Isso eu vou deixar para ela falar. Tá? Segue lá, Dr. Vitor Cutaiti, curte, compartilha, manda para todo mundo, manda direct para ele responde mesmo. Caixinha de perguntas, né, doutor? A gente sempre faz, e a gente é de novo aquela máxima, né? A gente entende que a informação é o primeiro passo da segurança. Sim, com certeza. Então, se você não está bem informada, você não estará segura. Não importa o que você for fazer. Fato. Desde uma viagem, a gente estava falando de viagem antes de começar o podcast. Sim. Para você fazer uma viagem, você faz um planejamento, você com pega certeza. informação, você pega endereços, quer dizer, você tira informação de tudo, aonde eu vou, onde eu não vou. Quer dizer, na hora de fazer a cirurgia você não vai fazer isso. Então esse podcast é exatamente para você se sentir mais segura e ter certeza que a lipofracionada é o melhor caminho entre você e a sua autoestima. Isso aí. Obrigada mais Valeu, uma vez. Van, foi ótimo. Até breve.